Agora sobre literatura e seu poder de transformação social. Eu tenho falado sempre, inclusive aqui no Bom para Todos, sobre essa nossa parceria da TVT com a editora Expressão Popular. Ao doar, só lembrando, ao doar para o Catarse da TVT, você ganha descontos nos livros da editora Expressão Popular. E agora a gente vai conhecer um pouquinho melhor sobre essa editora, sobre as iniciativas de solidariedade que ela propõe, inclusive. Quem está com a gente é o Miguel Yoshida, que é coordenador editorial da Expressão Popular. Oi, Miguel, um prazer te receber por aqui. Tudo bem com você? Tudo bom, Thalita? Boa tarde. Queria, desde já, agradecer o convite. A gente que agradece a sua participação, Miguel. Vamos começar explicando para quem nos acompanha o que é a editora Expressão Popular? Conta para gente. A editora Expressão Popular, Thalita, surgiu em 1999. Então, esse ano nós estamos completando 21 anos de existência, né? E ela surge como uma iniciativa dos movimentos populares, que naquela época estavam na luta contra as políticas neoliberais do governo Fernando Henrique, né? E aí, ali naquele bojo das lutas, os movimentos sentiram a necessidade de que precisava criar ou retomar a formação política do conjunto dos militantes dos movimentos. E aí, a proposta de se criar uma editora que, a princípio, recuperasse a publicação de livros, né, que fossem acessíveis para esse conjunto dos lutadores, dos militantes sociais e dos trabalhadores. Então, a Expressão Popular surge nesse espírito de ser uma editora voltada para a classe trabalhadora, né, tanto no conteúdo dos livros, né, então os livros que nós publicamos, eles têm esse conteúdo que é um conteúdo crítico à ordem que a gente vive, né, então para fazer a gente pensar sobre o nosso país, sobre economia, sobre, né, enfim, aspectos da nossa sociedade, e também na nossa proposta de fazer o livro chegar. Então, a gente sabe que um dos grandes impeditivos para a população ter acesso ao livro é o preço dele, né? E aí a nossa proposta, um dos nossos pilares, né, na verdade, da Expressão Popular, é que a gente tenha livros a preços populares. Então, se você for olhar o nosso catálogo, o preço dos nossos livros ele é bastante inferior com relação ao de outras editoras, né? Sem qualquer tipo de desmerecimento ou comparação com outras editoras, mas que foi um objetivo colocado para nós desde o início. Então, essa é a nossa política, de praticar preços populares, o que não quer dizer que a nossa qualidade seja inferior, ao contrário, né? A gente também prima por ter bons títulos, boas traduções, enfim, ter um bom material, porque às vezes as pessoas perguntam, mas é tão barato, deve ser num material inferior, né? Mas na verdade não, é uma política nossa mesmo, né? Que a gente tem como compromisso político. Como que funciona a curadoria dos títulos que são lançados? Como que vocês escolhem quais serão lançados, quais os temas dos livros? Como que funciona? Então, nós estamos organizados em 4 eixos editoriais, né? É isso, nós temos essa composição a partir dos movimentos populares, junto também com intelectuais de universidade, da universidade, né? Então, nós temos um conselho editorial que é bastante amplo, né? Então, tem dirigentes de movimentos populares, de sindicatos, de partidos, mas também professores das universidades que contribuem para nós. E nós temos, então, esses 4 eixos editoriais, né? O primeiro não tem uma ordem, né? Mas, falando aqui, o primeiro deles seria o que a gente chama de clássicos do marxismo, que a ideia é recuperar nas diversas áreas do conhecimento, na história, na filosofia, na economia e na política, esse pensamento que foi produzido pelos trabalhadores e para os trabalhadores. Então, esse é um dos eixos importantes da nossa produção editorial. Outro eixo é o eixo da agroecologia, né? Que também entendemos que a gente precisa criar uma nova matriz de produção de alimentos e de relação com a natureza, porque, né, a própria pandemia é um pouco o resultado do que o capitalismo tem feito com a nossa natureza, né? Então, no eixo da agroecologia, a gente tem essa intenção de recuperar formulações que são teóricas, né, sobre a agroecologia e técnicas também. Então, como é que se faz a agroecologia, né? Então, também vai nesses 2 aspectos. Outro eixo que a gente trabalha é o que nós chamamos de pedagogia socialista, que é uma compreensão mais ampla de pedagogia que a gente tem, no sentido de formação do ser humano. Então, esse eixo, por exemplo, abarca textos de literatura, debate sobre a cultura,
né, tanto no Brasil quanto no mundo. Também tem textos diretamente ligados à questão educacional, né? Então, como é que a gente reflete o papel da escola, o papel da educação para além da escola, a educação do campo, por exemplo, que é uma área bastante importante para nós. Então, esse eixo da pedagogia socialista traz essa contribuição de pensar quais aspectos temos que cultivar, né, nos seres humanos para conseguir construir esse ser novo, né, que vai pensar a vida e vai viver de uma outra maneira, que não é essa da exploração capitalista, né? E, por fim, o outro eixo, né, que a gente chama de lutas de classe contemporânea, que são textos que tratam bastante da nossa conjuntura. Então, para a gente entender o que está acontecendo no nosso mundo. Então, por exemplo, temos um livro que chama Guerras Híbridas, né, que dá um pouco essa ideia da geopolítica, de como é que as classes dominantes estão operando para conseguir exercer sua dominação. Tem, enfim, vários outros títulos nessa linha, mas que pensam qual que é a dinâmica da nossa sociedade, qual que é a dinâmica da luta de classes hoje. Então, estamos organizados nesses 4 eixos editoriais, né? E com algumas outras coleções, mas esses são os pilares editoriais nossos hoje em dia. Acho interessantíssimo, porque a gente sempre fala da Editora Expressão Popular para que as pessoas que nos acompanham tenham essa noção de quais são os livros que pode, inclusive, achar ali no site da editora. Muito bacana. Além disso, vocês têm ações de solidariedade, sendo uma delas, Miguel, a construção de bibliotecas populares. Vocês têm um projeto de construir, parece que 100 bibliotecas até o final agora desse ano de 2020. Como que está esse projeto? Esse projeto, Thalita, surgiu no bojo dessas ações de solidariedade que os movimentos populares têm realizado desde o início da pandemia, né? Então, pensar, por exemplo, como que o MST já distribuiu no estado do Paraná, se a gente for ver, já distribuiu mais de 10 toneladas de alimento, né, para a população carente. Também aqui na cidade de São Paulo, a Periferia Viva, né, essa outra organização que tem feito marmitas solidárias e entregue marmitas para quem está passando fome na cidade. Ou, por exemplo, outra iniciativa que foi onde surgiu a ideia da nossa campanha, o Levante Popular da Juventude tem uma escola ali na região do Ipiranga. E logo no começo da pandemia, eles estavam fazendo a realização estavam doando cestas básicas para a população das favelas ali em torno da escola. E aí nós iniciamos um diálogo com eles com a proposta de botar livros na cesta básica também, né? Então, como é que a gente fazia do livro também ser um direito e ser um alimento, né, para as pessoas. E assim, só contar essa história que eu acho que ela é bem emblemática do que motivou a nossa campanha, porque foi muito emocionante para nós. Eu não estava no dia, mas os companheiros e as companheiras que estavam lá fazendo a doação das cestas em que os livros foram entregues, relatavam que as pessoas estavam ali passando, né, atrás de cesta básica para poder ter o que comer e ficavam muito felizes em receber a cesta básica, óbvio, mas quando elas viam que tinha um livro junto na cesta básica, as pessoas chegavam a ficar emocionadas. Assim, disse que teve gente que chorou, porque era uma coisa assim, eu nunca ganhei um livro na minha vida, sabe? Então, é a primeira vez que eu estou ganhando um livro. Foi um negócio que mexeu, assim, com a gente, né? Então, foi daí que surgiu essa ideia. E depois disso, nós fizemos outras ações nesse sentido, de doar livros, né? Então, por exemplo, isso que eu estava falando, que o Periferia Viva tem organizado a doação de marmitas aqui na capital, em São Paulo, estavam levando marmitas ali numa ocupação urbana na Zona Norte. E aí a gente também doou ali para essa ocupação uma biblioteca de livros da Expressão Popular. E também ficaram super felizes, porque eles moram nessa ocupação e não tinha, né, biblioteca. Então foi uma semente para começar a construir. E também fizemos isso com os companheiros do MSTC, né, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto do Centro, que ali na ocupação 9 de julho. Então também doamos alguns livros para construir essa biblioteca. E a nossa intenção é que essa iniciativa vá para além do estado de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, e que a gente consiga construir essas bibliotecas junto com essas ações de solidariedade que estão acontecendo nos estados, né, e nas cidades e nas periferias da cidade, né. Por exemplo, em Pernambuco, ali no Recife, em Olinda, está tendo uma grande mobilização em torno do que estamos chamando de agentes populares de saúde, né, que eles estão indo fazer os cuidados
nas periferias das pessoas, de prevenção ao Covid, de outras questões de saúde, e junto com nessa ação, a gente quer que se construam também as bibliotecas e já estamos iniciando esse processo ali com eles. Eu acho que, né, os livros já saíram daqui de São Paulo, estão no caminho lá para Pernambuco, para Recife, para construir essas primeiras bibliotecas. Então, nossa ideia é que a gente consiga, por meio disso, fazer com que as pessoas se reúnam, sem se aglomerar, né? Claro, nessa nossa pandemia, mas consigam se reunir e fazer reflexões sobre a situação que elas vivem, né? Para a gente conseguir entender melhor o nosso mundo e conseguir transformar tudo isso que a gente está vivendo. Então, essa foi como surgiu, né, a nossa iniciativa da campanha. E as bibliotecas são um pedaço dessa campanha, né? Tem mais coisa. Estou falando muito, né, Thalita? Achei bacana demais essa história da cesta básica. Que bonito, que bacana, né? É isso, não é só comida, né? As pessoas querem muito mais e o livro ali é um presente que elas recebem também. Que legal. Aliás, eu fico ainda mais feliz em conhecer tudo isso e saber que a TVT está sendo parceira, que vocês estão sendo parceiros da gente nessa relação. E quem quiser ajudar, inclusive a Editora Expressão Popular, inclusive também a fazer essas ações, a realizar essas ações, pode entrar no expressãopopular.com.br. É isso, Miguel? Isso, exatamente. Porque, assim, a nossa intenção, quando a gente pensou essa campanha, é também que seja uma ação de solidariedade nossa, né? E que também a gente consiga contar com a solidariedade de outras pessoas para conseguir fazer isso crescer cada vez mais, né? Importante falar que, assim, nesse processo todo dos 21 anos da Expressão Popular, a questão da solidariedade foi um dos pilares que possibilitou a gente fazer o livro ter um preço popular. Desde o começo, que a gente iniciou os nossos trabalhos editoriais, a idade de muita gente, né? Voltou, deu uma piscada. Oi. Retoma agora a sua resposta, pronto. Desde o início a gente contou com a solidariedade de muita gente, né? Com autores e autoras que doaram direitos autorais para nós, tradutores e tradutoras que faziam tradução sem cobrar nada, a mesma distribuição do livro, enfim, isso para dizer que a solidariedade é para nós um princípio também. Então, a gente segue contando com essa solidariedade, né? E uma das formas de poder ajudar com que essas bibliotecas sejam viabilizadas é contribuindo no nosso site. Tem ali um produto, né, que a gente chama de Solidariedade, Doe Livros para Transformar o Mundo, que é o nome da nossa campanha, né? E ali você pode doar a quantia que quiser para poder ajudar isso. E o nosso compromisso como editora é que a gente vai repassar esses livros para as bibliotecas contando só com o preço de custo. Então, assim, se o livro custou R$5 para a gente fazer, a gente vai pegar esses R$5 que recebemos de doação. Pode continuar. Oi. Pode continuar. A gente vai pegar esses R$5 que recebemos de doação e vamos repassar só pelo custo do livro, né? Então, esse é o nosso compromisso como editora. E aí, só para completar um pouquinho, Thalita, do que é a nossa campanha, para além das bibliotecas populares, a gente tem 2 outras iniciativas dentro dessa campanha. É uma que a gente está chamando de Mochila do Militante, que quer dizer, nessas ações de solidariedade nos territórios, que eu mencionei aqui, por exemplo, agentes populares de saúde ou a escola do Levante Popular da Juventude, nós temos os militantes que estão fazendo trabalho voluntário nessas ações de solidariedade. E a gente quer colocar livros no que a gente está chamando na mochila desses militantes. Então, a gente quer também que esses militantes tenham acesso aos nossos livros. Então, é a outra frente da nossa campanha, né? Para a gente doar esses livros para esses militantes, para que eles tenham acesso a esse material. E a outra iniciativa é da gente conseguir colocar esses livros nas cestas básicas que estão sendo doadas pelo Brasil nas ações do MST e de outros movimentos. Então, nós estamos nessa ampla campanha, queremos fazer ao contrário do que o Paulo Guedes diz que o livro é um produto de elite. A nossa ação é ao contrário, mostrar que é um produto para todo o povo brasileiro e que ele é fundamental, que ele é um direito de todo o povo brasileiro, né? Então, essa é a nossa iniciativa para conseguir fazer esse livro chegar para as pessoas.
O site estava aqui até agora, vamos colocar de novo, expressãopopular.com.br. Então, quem quiser ajudar em todas essas iniciativas que o Miguel trouxe aqui para a gente, é só entrar no site. Miguel, foi muito bacana conversar com você, te receber aqui no Bom para Todos. Muito obrigada, parabéns por todas as iniciativas da editora e seguimos juntos, então. Um beijo grande para você, boa tarde. Boa tarde, obrigado, Thalita. Até mais.